Bom, a gente já viu essa escalada aqui. Eu vou pular esse quadro. Eu só queria comentar aqui que sobre a receita, é assim, não existe gestão de custos que sobreviva sem você ter uma receita recorrente, constante e consistente. Você tem que ter isso, porque os compromissos do clube são mensais. Jogue você ou não jogue você, ganhe ou perca, esteja em período de férias ou não, você tem que ter esse dinheiro. Essa é a primeira coisa. A segunda é que, para um clube que tem dívidas como o Flamengo, ter dinheiro nos 5 primeiros meses do ano, mesmo os 10 milhões nos 5 primeiros meses do ano, valem muito mais do que esse dinheiro no fim do ano. Por quê? Porque no início do ano o Flamengo é tomador de dinheiro. O Flamengo não gera caixa suficiente para fazer frente aos seus compromissos. Isso significa dizer que o Flamengo tem que pegar receitas futuras, descontar, pagando um prêmio, evidentemente, para qualquer banco que esteja subsidiando o clube. E evidentemente que, se você conseguir mudar as receitas e segurar as despesas, claro que você vai ter resultados constantes e consistentes para o futuro. É fácil de falar e de compreender, é difícil de fazer. Passa o quadro, por favor. Então, o Tocha já havia colocado, isso aqui significa uma dependência enorme de televisão. Mais da metade da receita do clube em 2012, que foi o último ano anterior ao fato a gente ter assumido o clube, era de televisão. Em 2015, o que acontece? Nós temos uma pizza muito mais bem distribuída, tá certo? Entre televisão, patrocínios, bilheteria, sócio-torcedor, venda de jogadores ainda tímidas, se você comparar com resultados como o do São Paulo, mais recentemente tímidos, tá certo? E da parte social, que é do clube, que vejam, o clube tem demandas grandes, mas o clube é pouco gerador de receita. Então as pessoas falam, vocês vão privilegiar, eventualmente, vocês vão privilegiar o futebol. O futebol é o carro-chefe que faz a receita chegar a 300, 400 milhões. Então o futebol indo bem, a possibilidade das outras áreas irem bem é absolutamente importante. Isso aqui, gente, se a gente conseguir manter nos próximos 2, 3 anos, que como o Langoni colocou muito bem, vão ser anos difíceis, vão trazer para o Flamengo uma constância e consistência, uma estabilidade ímpar. Dificilmente outro clube no Brasil vai conseguir chegar a uma situação como essa. Uma pizza desse tamanho, de quase 400 milhões, e de alguma maneira, sem uma dependência grande de um ou outro fornecedor. Pode passar, por favor. Então, vejam que o futuro vai haver um spike importante, vai haver um hit importante aqui de verba de televisão novamente. Qual é o risco? Que por conta do que acontece no Brasil, por uma eventual crise de credibilidade, que, olha, eu vou dizer para vocês, credibilidade a gente leva uma vida inteira para construir. Perde-se muito rapidamente. É difícil construir, é fácil destruir. Então, o Flamengo tem que continuar nesse trabalho de ter outras barras de receitas que, de alguma maneira, que ajudem a gente a manter o nível que a gente tem. Outra coisa que eu acho importante, que veio a reboque do trabalho que a gente fez na área de marketing, as agências de propaganda que trabalham para o Flamengo trabalham de graça, trabalham pro bono. Tem 2 que trabalham para o Flamengo, trabalham de graça. Então, todo o trabalho que foi feito de receita no clube partia de uma premissa que é tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo. Então, muito do que veio de receita não trouxe despesa associada. Então, o que houve de... Importante que a gente atente que, apesar daqueles 200 milhões de despesas que o Tocha mostrou, e que o Landim comentou, não eram os mesmos 200 milhões carimbados para pagar as mesmas despesas. Porque uma coisa é você gastar 200 milhões e não pagar a dívida. Outra coisa é você gastar 200 milhões pagando jogadores que você quer mandar embora e trazendo outros novos para o clube. Trazendo receita e não trazendo despesa junto. É isso que fez essa boca do jacaré positiva abrir, ter mais receita e, de alguma maneira, com uma despesa controlada, a gente conseguir fazer um resultado muito melhor. E eu diria para vocês, o Flamengo, de janeiro a maio, o Flamengo não faz, talvez, 1/3 das receitas dele, se eu estiver enganado, é 1/3. Mas ele tem 5/12 da despesa. Então, muitas vezes a gente pensa, o que é melhor, ter 30 milhões de um patrocínio que você vai receber o ano inteiro ou 25 que você receba nos 6 primeiros meses do ano? Eu vou dizer para vocês, é melhor receber os 25 nos 6 primeiros meses do ano, porque o Flamengo não teria despesa financeira. Então, no mesmo patamar de resultados, se a gente conseguir equacionar
o fluxo de caixa do clube, eu não quero ser muito técnico com isso, a gente pode fazer mais com o mesmo nível de receita que a gente tem. Então, fundamental, manter os patrocinadores que a gente tem. Nós queremos manter os patrocinadores que nós temos, porque eles são importantes. E gerar fontes alternativas de recursos incrementais que possam, de alguma maneira, solidificar a posição do Flamengo, especialmente nesses 5 primeiros meses do ano. Pode passar, por favor. Vou passar a bola para o Landim aqui. Obrigado.